A primeira doutrinação da matrix de controle é a manipulação familiar. Sim, hoje será esse tema que será desenvolvido aqui. Bem-vindos a mais um podcast. Então vamos falar sobre a família, né? Lá na infância se inicia todo o processo de doutrinação e nossos pais são os maiores doutrinadores para que continuemos repetindo padrões de obediência. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então vamos aqui fazer um exercício mental, né? Um exercício para que a gente expanda, né, a nossa mente sobre essa questão da família, né, que é um aprisionamento. Um jogo muito bem pensado, tá? Onde nossos pais, às vezes percebem, às vezes não, né? Às vezes só vão também seguindo o fluxo, né? Que estão fazendo uma manipulação para nós, né? Por que eu digo que às vezes sim, às vezes não? Às vezes os pais sabem, os pais já percebem que eles têm o poder sobre o filho e têm pais muito bem arquitetados e entendem sobre essa manipulação e manipulam seus filhos, né? Mas tem aqueles que não sabem dessa manipulação e só vão seguindo o fluxo, né? São também grandes obedientes, não questionam e vão seguindo o fluxo da manipulação. Então, a Matrix, sabendo disso, né, esses dominadores da Matrix, os que ficam lá mexendo nos joguinhos do videogame, né, do computador, para nos manipular, eles usam essa benevolência, muitas vezes dos pais, para que a gente caia, né, nessa primeira manipulação que eu digo, é a primeira doutrinação da Matrix, né. Como é feita essa manipulação? É muito sutil, né? Muito sutil. Por que que é sutil? Porque os nossos pais, eles teoricamente estão aqui para nos amar, para nos defender, e tudo que a gente aprende na infância ali inicial, né, ali do seu desde o nascimento até mais ou menos os seus 16, 17 anos, é onde a gente vive esse ciclo familiar e que a gente aprende com nossos pais, né. Então, sabendo disso, a Matrix utiliza dessas manipulações, né. Por exemplo, impondo costumes. Pode ver, os nossos costumes são muito parecidos com os costumes dos nossos pais, porque está impregnado em dogmas, né. Crenças religiosas também, geralmente ali os pais acreditando, muitos deles acreditando sim que estão fazendo um bem, né. Não vamos colocar pais e mães como vilões, né. Eles acreditam também que estão fazendo um bem e nos inserem em um sistema religioso, acreditando que aquilo até vai nos salvar, vai nos levar, a bons lugares, a boas amizades, né, e até nos livrar de drogas e coisa assim, e eles acabam inserindo a gente nesse núcleo religioso, sendo que é mais uma manipulação, né, da Matrix, né, onde você ali só repete esse padrão, né. Normas, né, as famílias normalmente têm normas, valores, que para eles são verdades, pois também foram ensinados assim, né. Então, eh, vocês percebem esses padrões se repetindo, né, até mesmo dos avós, já vem lá dos avós para os pais passam para a gente como verdades, e que eles estão fazendo um bem, porque eles acreditam que estão fazendo esse bem, né. Se você não segue esses padrões, né, se você ali é um pouco diferente dessa família, aí é que vem o problema. Se você está seguindo tudo bonitinho, está ótimo. Você é uma criança obediente, você se torna um adolescente obediente e muito provavelmente um adulto, né, que só vai seguindo ali aquele padrão, né, da Matrix, só mais um alimento pra Matrix. Você não tem ali um poder de crítica, né, e você só vai seguindo, né. Então você é uma pessoa boa. Agora o problema começa é quando esse filho, ele começa a quebrar padrões, ele começa a olhar todo esse sistema familiar, às vezes ele nem sabe, mas hoje, assim, com tanta informação, ele já começa a perceber que é um padrão familiar ali, né, e que vai te aprisionar dentro da Matrix. Então você começa, a criticar esse sistema, e aí é que começam os problemas, né. Quando você não segue esses padrões, né, como verdade, né, que foram impostos ali, né. Quando você pensa fora da caixa, você é um desajustado, "Nossa, você é diferente". E ali começam os conflitos com os pais, né. E ali na infância,
além desses conflitos, né, começam os conflitos internos, onde ali esses pais, muitos acreditando que estão fazendo bem, eh, começam a desenvolver na gente essa questão do medo, né, muito medo, medo de arriscar, medo de tentar, medo de ser quem você é, porque como você é não está legal, você está sendo uma pessoa fora da caixa, né, pensando diferente. Então ali começam os conflitos, né, falo por experiência própria, né, porque eu sempre fui uma criança já diferente, rebelde, uma adolescente muito rebelde, segundo a minha família, né, chamavam de rebelde, porque eu pensava diferente, eu criticava, né. Eu sempre fui muito crítica. Claro que a gente tem que seguir certas normas de uma família ali, né, porque a gente está inserido naquela família, então a gente acaba tendo que seguir, né, horário de almoço, né. Ah, a pessoa gosta de sentar à mesa, a pessoa gosta de, tem horário para chegar em casa. Eu até acredito que isso seja, assim, bom no início, porque, claro, o adolescente, a criança não tem essas regras ainda, né. Você não pode fazer o que você quiser, né. Então ele é muito difícil você entender o limite aonde está sendo bom e aonde você está sendo manipulado, né. Só que claro, esses medos que eles impõem na gente, é claro que são negativos, né. A gente acaba, ficando dentro daquele padrão que eles querem, para eles está confortável, mas a gente não consegue pensar fora, né. Quando a gente começa a querer sair, vem o medo, porque os pais, né, os nossos pais que teoricamente são nossos guardiões aqui na terra, eles colocam esses medos e quando a gente vai pisar fora ali daquele quadrado, a gente volta, né, a gente tem a tendência de regressar. Por quê? Por medo, porque foi colocado na nossa mente esses medos, né, medo de arriscar, medo de tentar. E se você errar, nossa, quando você erra, é um crime você errar, você não pode errar. Sendo que aqui é o lugar dos erros, né, dos erros e acertos, das ilusões, né, do tentar e não conseguir. É aqui mesmo, é nesse planeta, é nessa simulação, por isso estamos aqui. Então já vem esse medo de tentar, né, e o medo de errar principalmente. Aí começa a vir os traumas, né, porque você tenta e quando você realmente erra, aí vem o teu pai e fala: "O quê? Olha, eu te avisei, você errou, então começa a me ouvir". Aí você começa a ouvir aqueles padrões, né, de que já foram repetidos pelos avós, e claro, vai dando certo. Por quê? Porque é um padrão inserido dentro da Matrix, então claro que não vai dar erro, né. O erro começa quando você quer sair fora dessa caixa, né. Então você começa a ter aqueles traumas e você vai se retraindo, você deixa de tentar, com as suas próprias pernas, com a sua própria mente, evoluir, né. Vem as crenças limitantes. Porque isso já vem inserido lá do avô, do bisavô, passa para o vô, passa para o pai, e você também tem essas crenças. Pode ver, normalmente a gente tem as crenças das nossas famílias, e precisamos romper esses padrões, né, que eles nos limitam, eles não deixam com que a gente realmente venha exercer tudo o que a gente veio fazer aqui, né. Começam os bloqueios, né, e aí começam, digamos, a vida adulta, né, porque eles têm essa mania de separar, né. Criança é uma coisa, agora você já fez 18 anos, você já começa a fase adulta, sendo que não é assim, né. A criança, que você foi um dia, na verdade você não deixou de ser, ela está aí dentro, né. A criança é uma fase, digamos assim, da vida inicial, e ela está dentro de você, e ela sempre estará. Por quê? Porque ela não deixa de existir. Eles só forçam a gente a, quando faz ali os 18 anos, a modificar nosso pensamento. Bom, agora eu já cresci, agora eu preciso ter responsabilidades. Aí vem aquela quebra, né? Aquela quebra ali de fase, muito difícil, onde precisaríamos também de suporte e não temos, porque nós já temos aquele sistema de crenças, de dogmas, de aprisionamento, de medos, de seguir o padrão ali familiar, e a gente não consegue muitas vezes transmutar isso, entender tudo o que aconteceu lá na infância, que na verdade serviu como uma base, né, que era para ser uma base sólida, aonde a gente tinha que ser encorajado a errar mesmo, a tentar, a experienciar o que a vida tem para nos mostrar, né. E é o contrário, é onde eles começam a colocar esse medo na gente. Tudo é muito bem pensado, porque o medo vem com uma crítica de amor, porque eu te amo, né, os pais não falam assim? Porque eu te amo, então esse amor me permite te colocar medos, te colocar essas crenças, te, eh, cortar, né, essa criatividade, toda essa expansão que você veio exercer aqui na Terra, porque eu tenho um amor por você, então eu preciso cuidar aqui, te colocar aqui dentro dessa redoma, para que nada aconteça, sendo que é bem ao contrário, né. Você tem que voar
E se acontece algo, o pai tem que estar ali, o pai e a mãe, como um suporte. Não, você errou, agora volte, vamos ressignificar tudo isso e faça de novo. E se errar de novo, estou aqui. Só que o problema é que o erro é como um crime, né? Essa doutrinação da Matrix aqui. O erro é como um crime. E quando você erra, você tem até medo de contar, muitas vezes, para os pais. E você tem medo de voltar e pedir: ó, me ajuda, eu errei, agora eu preciso de suporte novamente. Eu tentei andar com as minhas próprias pernas e eu errei naquele ponto. Então, vocês me mostrem novamente, eu vou tentar de novo. Se eu errar, eu volto. Não, não tem, porque essa volta geralmente vem cheia de críticas, de eu te avisei, eu te falei, você não me ouviu, você não ouve seus pais, né? E assim a gente vai formando esse adulto, entre aspas, digamos assim, né? Porque tem essa quebra ali da criança para o adulto, muito frustrado, né? Com muitos medos, com muitos bloqueios, com essas crenças ali, você entra em conflito nas suas próprias crenças que você vai criando, porque daí você começa a sair ali da caixinha, vai para a escola, que é outro núcleo social de aprisionamento e dogmas, né? E ali vão tendo os conflitos dentro de você, e você não tem esse suporte. Quem dá esse suporte para você? Quem deveria dar era pai e mãe, só que o pai e a mãe não dão esse suporte. E aí você fica perdido. Você tenta ressignificar tudo isso dentro de você pelas suas próprias crenças, ou então conversando com amigos, que às vezes é na mesma idade que você, que também vem cheio de doutrinação da família deles, né? Normalmente, né? E você ali entra em conflito com aquilo tudo, você começa a se fechar. Aí que vem os traumas, os bloqueios, os medos, né? A depressão que a gente vê muitas pessoas tendo, porque se frustram, né? Então, nós somos condicionados a acreditar, né, que nessa fase da vida adulta, a gente tem que esquecer aquela criança, né, aquela criança que fomos um dia. Só que aquela fase da infância que habita em nós e nunca deixará de habitar, né, que a gente acredita que ficou para trás, é que nos deixou marcas, né? Criou ali crenças, dogmas, que a gente sempre conflita. Não, eu não devo seguir, porque eu já entendi, mas se eu saio fora dessa caixa, minha família, ela não fala comigo, ela tende a me reprimir, ela diz que eu sempre estou errado, né? Então entra ali esses conflitos, né? Mas saiba que essa criança, ela está aqui dentro. Ela está dentro de você. E é isso que você precisa transmutar e ressignificar, né? Não é deixar essa criança ali, porque agora eu estou numa fase adulta, então eu vou deixar essa criança ali escondidinha dentro da minha memória. Eu às vezes entro em conflito com alguma crença, né, bate de frente, mas não, eu deixo para lá, agora eu estou numa outra fase, e ali é que começam os conflitos internos, e as dores, né, e é onde eu vejo que os adultos estão muito perdidos, né, porque a base lá foi totalmente de doutrinação da Matrix, né, e você não consegue entender e ressignificar por conta própria, né. Por isso estamos aqui, né, para conversar sobre tudo isso e ressignificar tudo isso, né. Então, nós somos o somatório de tudo o que fomos, de tudo o que fomos. Então, é claro que medos, rejeição, bloqueios, insegurança, dogmas, que fomos forçados a ter como verdade, está em nós e condiciona a nossa vida de hoje, né? É o que chamam de vida adulta, né? E toda vez que você tentar sair dessas crenças, né? Vem um bloqueio, você já percebeu? Quando você tenta sair fora da caixa, vem esse bloqueio que ressoa na sua mente, te travando. Aí vem aquela, parece que vem como um fantasminha na mente da gente, o Gasparzinho e diz: "Não foi assim que eu te ensinei", né? Vem sempre aquele medo, porque fica na nossa memória aquelas palavras fortes dos nossos pais, né? Muitas vezes que nos machucam, né? Porque o jeito de ensinar deles é muito doloroso. Porque também já foram, ensinados assim, né, é um padrão de repetição, eles não percebem que estão tendo esse padrão, né, e nos machuca, né. Aí a família, né, sempre diz que você não conseguiria, né, não tem aquela fala: "Você não conseguiu de novo, você não conseguiu novamente", ou que você não conseguirá esse tal sonho que você desejava, né, e ali você vai se fechando, se travando, né, naquela vida adulta cheia de inseguranças. Você tende a repetir um padrão, né? Ah, eu vou seguir como todo mundo faz. Pelo menos aqui eu estou junto com a manada e ninguém vai falar de mim. Então você segue aquele padrão, namora,
faz uma faculdade, quem não faz está diferente do social, estuda, tem aquele trabalho que, tá, paga as contas, mas não dá para muita coisa. Daqui a pouco tem que casar, porque se você passa de um tempo que você não casa, a família, a sociedade já te cobra, até mesmo tua família, né, te cobra. E você tem que seguir aquele padrão, depois tem que ter filhos, aí depois dos filhos, aí você tem que se dedicar à família, sempre aquele padrão, né? Mascarado, digamos assim, de ai, é que eu me preocupo com você, né? E você tem que seguir aquele padrão. Quando você não segue esse padrão, você é diferente, né? Quando você tenta mudar, aí vem na sua mente aquela coisa: "Não, eu não sou capaz, eu estou sendo diferente dos outros", e isso vai frustrando demais a pessoa. Só que você não se encaixa, você não é obrigada a se encaixar em padrões. Isso vocês precisam entender de uma vez por todas, né. E precisa ser curado e transmutado dentro de você. Você precisa quebrar esses ciclos de obediência cega, né, questionar com maturidade. Não é questionar brigando e agora, né, "Ai, não falo com mais ninguém da minha família", né. Não, você realmente não precisa ter contato com a família, né. Mas você pode até ter de vez em quando, vai lá, aquele social, você até pode fazer, não precisa brigar agora e nunca mais olhar para esse familiar, né, seu pai, sua mãe ou familiares, mas você precisa dentro de você quebrar esse ciclo e quando eles, quando começarem com essas falas de novo de dogmas, de dogmáticas, você simplesmente transmuta, deixa falar, não ouve, não, traz para si isso como verdade, também não briga, e deixa cada um com as suas opiniões, né. Só que isso, claro, exige ali uma etapa, exige maturidade, né, exige a gente fazer um trabalho ali. E não mais cumprir essas regras, né, de convivência forçadas, para agradar e cumprir expectativas, né. Você vai transmutar isso aí, entender que você não precisa, eh, cumprir expectativas de ninguém, só mesmo as suas. É você com você mesmo, né. Você não precisa se encaixar em um molde familiar, né. Então agradeça todo esse aprendizado, né, dos seus pais, mas, siga em frente com as suas próprias opiniões, porque agora você já, eh, está aqui entendendo todas essas questões, né, e vê que você não precisa seguir esses dogmas e nem, forçar uma convivência ali, sabe, social, amigável, só para dizer que você faz parte dessa família, não, né, porque isso é um grande aprisionador da Matrix. É que se você não part você tem que honrar, pai e mãe eles não falam, e você tem que seguir ali, mesmo eles te machucando e te fazendo lembrar daquela criança que você foi, às vezes, abandonada, às vezes, eh, com muito medo, muito maltratada, não compreendida, né, porque sempre vinha com grosseria e impondo as regras deles, nunca tentando ouvir o que você tinha para dizer, né, porque você também é uma consciência, afinal de contas, você só está agora nesse momento filho, mas outras vidas não foi filho, não era pai, não era mãe, né. Então é um momento da sua vida, você não pode deixar esse momento estragar toda a sua consciência, todo esse trabalho de lapidação que você vem fazendo há várias vidas, não é só essa, né. Então ali você agradeça e siga em frente, né. Muitos dos nossos pais, eles são, pendengas, digamos assim, perrengues, BOs de vidas passadas, vocês sabiam disso? Em que somos doutrinados lá na reencarnação, lá quando estamos preparando todo esse projeto encarnatório, a vir novamente para quitar dívidas, quitar débitos. "Ah não, dessa vez será melhor". E esses seres que estão lá, eles nos fazem acreditar que a gente precisa seguir essas regrinhas aí, né, de boa convivência, né, e que a gente tenha que vir novamente 2, 3, 4 vezes até a gente transmutar tudo isso. Não concordo com isso, não concordo com esse sistema de reencarnação. E eu espero que vocês abram a mente de vocês para não acreditar nisso aí também, né. A gente tem que começar a transmutar essas doutrinações da Matrix, né. Você veio sim agora, já estamos aqui, então já estamos aqui nessa vida, mas agora já estamos aprendendo que a gente não precisa retornar. Então vamos, viver da melhor forma possível aqui nessa vida, né. Vamos transmutar toda essa criança interior ferida, que é esse termo, né, que é uma metáfora usada muito, né, nas terapias, nos terapeutas, eu também uso, mas é para explicar que essa criança interior ferida, ela é um produto do meio, ela é o resultado do meio, né. Do meio do quê? De uma manipulação da Matrix, de uma manipulação de todo esse sistema aqui,
para te manter na doutrinação, no medo, na frustração, né. Quanto mais inseguro você for, cheio de problemas, toma remédio, não entende, precisa de pessoas para você poder entender tudo que está acontecendo, né, na sua vida, quanto mais você estiver vibrando nessa energia, que é o que eles gostam, nessa energia densa, mais você vai continuar denso e mais você acredita que precisa voltar para tentar ser um novo ser, uma nova consciência mais evoluída. E não é assim que funciona. Não caiam nessas manipulações, certo? Lembrem-se sempre disso. Principalmente quando vocês estiverem na presença dos familiares, né, e começar aquele conflito, "Ah, porque você lá na sua infância", e busca aquilo de novo, você está tentando transmutar todas essas questões dentro de você, eles buscam aquela de novo aquela fala, eu sei porque eu passo por isso, então eu falo as minhas coisas aqui, como eu digo, a cobaia das minhas terapias sou eu mesmo, porque eu vejo isso na minha família, eu vejo isso em mim, né, e eu trago para vocês. Então não pense que só vocês passam isso não, né. Às vezes você está num almoço de domingo lá tão bonito, daí vem: "Ah, mas você na infância sempre foi assim, tá vendo? Continua sendo assim rebelde, sempre me respondendo e me questionando", e eu já com 40 e poucos anos, né. E a pessoa não consegue entender, olha a manipulação, né, que você já é um adulto, você tem as suas próprias crenças, você foi para o mundo viver, vivenciar, morou em vários lugares, tal, vai e volta, eles continuam com a mesma fala de manipulação. Então lembre-se sempre, a manipulação familiar é uma das formas mais poderosas e sutis da Matrix na vida de uma criança. Quando falamos que a Matrix doutrina uma criança pelo meio familiar, estamos falando de como o ambiente familiar pode construir uma realidade limitada, controlada e até ilusória. Tudo sob o pretexto do quê? Do amor, da educação e da tradição familiar, dos bons costumes familiares, né. Vamos aqui eu sempre ouço isso muito da minha família: "A família é importante, a família tem que estar unida", mas a família briga toda hora. Quando a gente vai lá fazer uma visita, a família sempre está com os mesmos assuntos, né. Eu quero até que vocês depois escrevam no comentário se vocês também é assim ou é só a minha que é assim totalmente diferente e caótica. Porque eles voltam sempre naqueles assuntos. Faz 3 anos que eu não vejo minha família, quando eu venho, é sempre o mesmo assunto. "Ai, mas você sempre foi assim, mandona, autoritária". Claro, porque a mandona autoritária não é aquela criança boazinha que ficou quieta. Graças a Deus que eu não fui. Sabe por quê? Porque eu falava, eu não ficava guardando isso pra mim e eu nunca tive depressão. Olha que maravilha. Eu sempre pensei por mim, eu sempre, acreditei que eu seria muito mais do que eles me diziam, né. Que eu não seria nada, que esse meu jeito de ser iria afastar as pessoas, bem pelo contrário, esse jeito de ser hoje, eu vejo que atrai as pessoas, porque elas veem em mim uma força que elas não têm. Então assim, ó, não acreditem nessas coisas iniciais da família, que é essa manipulação da Matrix que é para te deixar sempre vibrando na culpa. Se eu vibrasse naquela culpa, naquele pensamento que eu ouvia da minha família, que eu sempre fui muito crítica, muito mandona, né, na opinião deles, né. Mas na verdade a mandona é porque eu tinha minhas próprias, críticas, e eu não deixava. Quando tinha coisa que eu não gostava, eu falava: "Não gosto, não quero assim, não vai ser assim, comigo não é assim", né. E é claro que esse tipo de filho dá trabalho, né, porque esse tipo de filho é crítico, né, e não se deixa manipular e adoecer naquele meio. Então eu, graças a Deus, eu não adoeci nesse meio. E isso eu passo para vocês como uma experiência, porque vocês também não adoeçam. E os adultos hoje adoecidos, que eu atendo muitos, né, comecem a ressignificar e transmutar tudo isso, né. Aquelas falas que vocês ouviam, né, da infância, que te marcaram e que te hoje, às vezes, vem na sua mente como uma ali um fantasminha te fazendo relembrar, né, de vez em quando ela ressoa e bate na sua mente. Não deixe com que isso manipule, porque isso é uma manipulação, né, total. Eles sabem muito bem o ambiente familiar em que eles vão inserir, principalmente as pessoas que têm um uma disponibilidade de despertar. Eles sabem muito bem como fazer, né. Então o controle emocional disfarçado de amor dessa família são os manipuladores familiares. Muitas vezes usam a culpa, o medo, a dependência emocional, tem mais essa também, a dependência emocional, para moldar comportamentos da criança, né. Sabe aquelas falas: "Se você me amasse, não faria isso. Você me deixa triste quando desobedece". Quem nunca ouvia isso? Coitada das crianças, já coloca a criança na culpa. Quer dizer, você não ama o seu pai, por isso que você é diferente, por isso que você tem crítica, por isso que você não aceita ficar calado, né, quando ela diz para você ficar calado de uma coisa que você não fez, né.
Você se defendeu ali de um coleguinha e você, né, retrucou, bateu de volta? Não, porque você é má, você não pode fazer isso. Quer dizer, você tem que aguentar o outro te fazendo algo. Olha só o condicionamento. Aí quando você cresce um adulto assim. Você não fala, você não reage, porque não, eu fui ensinada que quem reage é uma pessoa muito ruim, né? Você está magoando as pessoas, né? Você nunca vai conseguir ser gente, né? Eu ouvia muito isso. Você nunca vai conseguir ser alguém porque esse seu jeito é muito grosseiro, né? Sempre ouvia isso. Pois é, os anos passaram e eu estou aqui. Muito bem. Então não caiam nessas manipulações. Eu sei que muitos de vocês sofrem com isso até hoje. Não conseguiram ainda ressignificar tudo isso dentro de vocês, né? Ainda tem isso como bloqueio, sim. Bloqueios de relacionamentos que não dão certo, né? Porque ainda passam para o relacionamento essas questões, né? Então, como veio do pai, da mãe, você ainda tem esses dogmas e você coloca essas expectativas no seu relacionamento. Então, tudo isso a gente quer transmutar aqui, a gente da egrégora, eu falo, né? Transmutar e ressignificar dentro de você, né? Com essa cura da criança interior, que é esse tratamento que eu estou fazendo agora, de 2 dias, muito intenso, que o primeiro dia nós vamos falar muito mais do que nós falamos aqui, muito mais, né, sobre os pais, a matrix, a manipulação, e no segundo dia é muito mais espiritual mesmo, né, tratamento profundo de resgate, resgatando essa criança interior, abrindo portais, fractais se necessário, fazendo limpezas nas memórias celulares, né, que trazem essa memória de infância de outras vidas, né, então ele tem muita coisa para transmutar, né, então serão 2 dias que serão de, eu posso dizer, de uma grande ressignificação de tudo que você ouviu na infância, de tudo o que você, de que foi transferido para você dessa doutrinação que hoje formou esse adulto que você é, certo? Esses medos, esses bloqueios, esses traumas, né? Às vezes a pessoa não aprendeu a ouvir um não. O não é muito difícil para ela. Por quê? Porque ela só ouvia não na infância. E um não, geralmente vindo de muita crítica, de briga, às vezes até de apanhava, né, dos pais, tal, castigo. Que o não sempre é errado, você sempre tem que dizer sim. Então isso dentro de você gerou um efeito ao contrário, né? E te sabota muitas vezes. Então a gente tem muito que ressignificar e transmutar. Então, se você acredita que você precisa, eu acredito que todos nós precisamos ressignificar a nossa criança interior, né? Que na verdade são esses conceitos que a gente criou na infância, essa doutrinação da Matrix, né, através do nosso pai, da nossa mãe, com tanto amor ou falta de amor, né, que já é muito pior ainda, né, que são aquelas crianças que foram abandonadas por pai, por mãe. Eu tenho pessoas aqui que o pai não quis, a mãe não quis, morou com a tia, morou com a avó, o tio, aí o tio abusou, sabe? Uma vida assim muito difícil. Ali ela já não teve nenhuma base familiar, o que ainda é pior, né? Então, temos muito o que ressignificar e tratar, porque o adulto de hoje é aquela criança, porque aquela criança ela não deixou de existir e ela não morreu, ela está aí dentro, porque nós somos um somatório de tudo que a gente viveu. Então, se você acredita que você precisa ressignificar esses sentimentos, esses padrões doutrinadores da Matrix que foram impostos desde a infância, que é muito difícil sair assim, né, de uma hora para outra, participe desse evento, que será dia 7 e 8 de junho, sábado e domingo, né? E é ao vivo. E será um evento incrível para a gente começar a conversar. A gente precisa falar, né? Nada melhor do que falar para quebrar esses ciclos, né? Falar e transmutar tudo isso. A gente não pode esconder isso aí. Quanto mais a gente falar e, e tentar transmutar dentro da gente, mais isso não vai mais ter efeito. Né? Não é que vai deixar de existir. Não, não tem como. Nenhum ser consegue tirar de dentro de você as suas vivências. Né? Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que conviver com essas vivências de uma maneira que ela não doa mais e que ela não tenha ações sobre a nossa vida. Então a gente não pode deixar mais que isso tenha ações. Por exemplo, essa fala que eu sempre ouvi, que eu tenho certeza que muitos de vocês também ouviram, né? Você não vai ser nada desse jeito, porque você é muito crítico. O que eu fiz? Isso teve um efeito contrário em mim. Pois aí é que eu fui muito mais crítica, eu me dediquei, eu fiz muitos cursos, né, na minha área, inclusive, quando eu dava aulas, né, e eu vi que isso aí era uma coisa positiva para mim, era a minha personalidade que eles queriam podar, né, dentro de mim, bloquear dentro de mim, que é o que hoje é o que me faz ter sucesso,
que é esse meu jeito de ser, essa minha personalidade forte que consegue trabalhar, inclusive em umbral, inclusive resgatando, inclusive batendo de frente com seres, né, com magos densos, enfim, porque eu tenho essa personalidade. E eles queriam dizer que isso aí não era legal em mim, que eu tinha que ser bozinha e obediente. Já pensou se eu fosse bozinha e obediente? Nunca eu conseguiria trabalhar numa coisa tão pesada. Então todo mundo tem um local que se destaca, algo que se destaca. Né? E que geralmente esse algo que se destaca em você é o que eles tentam polir, te tolir, né? Através da Matrix. Então, parem para pensar e reflitam tudo isso que eu falei, até ouçam mais de uma vez esse áudio, que acho que é muita informação, né? Para que vocês entendam que tudo tem a ver com a Matrix, né? E nada tem a ver com esses personagens aí. Esses personagens são colocados em nossas vidas para, vamos colocar assim, para como obstáculos. Não vamos colocar como algozes, vamos colocar como obstáculos. E quando tu passa esse obstáculo, transmuta e aprende, esse obstáculo deixa de existir. Só que vem outros, né? Então aqui é o lugar dos obstáculos, né? É o lugar das ilusões, como eu falo, dos personagens e dos obstáculos a serem seguidos, né? Nossos pais são meros personagens, são meros coadjuvantes daquilo que a gente precisa aprender e transmutar, né? Então olhem daqui para frente os pais de vocês como personagens desse jogo de manipulação e que é muito bem articulado e manipulado através do amor, entre aspas, né? Através da família, entre aspas, através da culpa que você não é, que você é diferente dessa família, para te manter aqui, preso em dogmas, adoecido, quietinho, seguindo regras, né? Então parem para pensar sobre tudo isso e participem dessa imersão, né? Dessa cura, né? Da criança interior. 2 dias que eu tenho certeza que irão ressignificar muito dentro de você, né? Muitos padrões aí dentro de você. Ok? Participem e a minha frase de sempre é: viva a luz da consciência em você.